Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 15. Êxodo capítulo 15, eu estou usando a NVT, porque a NVT ela vai ter uma linguagem mais fluida na leitura desse texto. Êxodo 15 na NVT. Hoje estava tendo um jogo aí, não estava? É quem que está jogando? Quem? Fla-Flu? Olha que flamenguista sou eu que não estou nem sabendo, hein? Eu escutei uns fogos aí ao longe, como era muito pouquinho, deve ter sido o gol do Fluminense. Não, foi do Flamengo? Deus seja louvado, 2-0, olha aí que benção. Obrigado, irmã, estou por fora do negócio. Mas entendam, olha aí, mais fogos, ó, vai que é o terceiro, vai saber, né? E o que as torcidas fazem no estádio quando elas estão empolgadas? As torcidas cantam, e cantam com vontade, com força, com vigor. Num bom momento, a torcida cantando empurra o povo. No momento de tensão, está todo mundo, quietinho. E a outra torcida canta, não é assim? O cântico, o cantar, ele faz parte da experiência de vida humana. Nos momentos de tensão, a gente tende a ficar calado, tende a ficar quieto, tende a ficar em silêncio. Mas de repente, quando há um momento de extrema alegria, dá uma vontade louca de cantar. E não foi diferente nesse texto que nós vamos ler. E a pergunta que nós vamos fazer nessa noite é: de onde vem o cântico? De onde vem o cântico que você tem na sua boca? Porque toda essa ordem de culto ela foi elaborada pensando no louvor. Se você observar desde o começo. Aqui no capítulo anterior, no capítulo 14, o povo finalmente atravessa o Mar Vermelho. E quando eles atravessam o Mar Vermelho, os egípcios estavam ainda pelo meio, as paredes daquele mar se fecham, e ali perece Faraó, todo o seu exército, 600 carros. Acabou completamente com toda a força militar do Egito. E então nós vamos ler, aqui no capítulo 15 de Êxodo, o primeiro cântico registrado na Bíblia, o cântico de Moisés, um cântico de libertação. Vou começar do versículo 1. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e minha canção, Ele é meu Salvador, é o meu Deus e o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, homem de guerra é Jeová, Javé é o seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriam e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de tua majestade derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de tuas narinas, águas se amontoaram, como muralhas se levantaram e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei, e os saquearei, e deles me vingarei, puxarei minha espada e com mão forte os destruirei. Mas tu sopraste o teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem dentre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor glorioso em santidade
temível em esplendor, autor de grandes maravilhas. Estendeste tua mão direita, e a terra engoliu nossos inimigos. Com o teu fiel amor, conduzes o povo que resgataste. Com o teu poder, o guias à tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem, a angústia se apodera dos que vivem na Filístia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã. Espanto e terror caem sobre eles, o poder do teu braço os deixa paralisados como pedra. Até teu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que compraste. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação, o santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando os tamborins e dançando, e Miriam entoava esta canção. Ela fez um corinho, um pequeno coro repetido. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Pai eterno, tua palavra foi lida, que ela possa ser útil agora para a nossa edificação, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Louvor ao Senhor, a primeira expressão de louvor cantado que temos registrada na Bíblia, certamente não é a primeira de todo o seu povo, mas a primeira que ficou registrada foi referente a um momento grandioso, um momento de grande importância para o povo de Israel, que após 400 anos de servidão, de escravidão no Egito, agora sai. É interessante notarmos que esse povo sofreu por 430 anos no Egito, mas foi um sofrimento de covardia, foi um sofrimento de maldade dos homens. É interessante que nesse ano nós vamos ter uma eleição, e estamos pensando, muitos de nós estamos pensando em como será o nosso país a partir do ano que vem, o novo governante ou a repetição do governante atual, se vai ser melhor, se vai ser pior, quais são as expectativas, e é normal, nós colocamos expectativa, nós colocamos esperança sobre o futuro do país a partir das eleições. A cada 4 anos nós fazemos isso. Mas eu queria te lembrar que o povo de Israel foi para o Egito começando com um escravo. Um dos irmãos, um dos filhos de Jacó foi vendido como escravo. Como era o nome dele? José. Ele foi o primeiro. Chegou ali na condição de escravo. E da condição de escravo, depois de um pouco mais de 20 anos, ele chega à posição de segundo homem no Egito. E quando ele leva a sua parentela para o Egito, o faraó prometeu, olha o político prometendo, pode trazer a tua família, pode trazer que vai dar tudo certo, vou dar uma terra aqui boa para eles, a terra de Gósen, e eles podem ficar ali tranquilamente. Vocês só fizeram, você, Zafenate, Paneia, José, só fez bem para o Egito. E assim foi. E quando o próprio Israel, o próprio Jacó chega ao Egito e vai conversar com o faraó, Israel abençoa faraó. A pessoa Israel, que lutou com Deus e prevaleceu, abençoa o faraó. E depois disso, a família vai crescendo, vai se tornando poderosa no Egito, até que um outro faraó, que
que não conheceu José, se levanta sobre o Egito e ouve falar que aquele povo estava muito poderoso, e ele então coloca a servidão. Mudou o vento muda, e a partir daquele dia, o povo de Israel, que entrou no Egito como convidado, que entrou no Egito abençoando o faraó do Egito, em nome do Deus deles, agora passa a sofrer servidão. E isso durou 430 anos. E foi diante da permissão de Deus. O Senhor permitiu que eles estivessem ali durante aquele tempo. E o povo foi crescendo e se fortalecendo. Mas chegou o dia em que o Senhor disse: chega. E Ele usa Moisés de maneira miraculosa, salvando o menino Moisés da grande covardia, da morte dos meninos que o faraó promoveu, e depois fazendo com que Moisés crescesse, na verdade, dentro do palácio do Egito, até que ele crescesse, madurasse, amadurecesse. Depois o Senhor tira Moisés de cena, por 40 anos ele passa em Midian, e então lá em Midian o Senhor fala com ele e diz: você vai voltar para o Egito, porque chegou o tempo. O clamor do meu povo, olha o que Deus fez, o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos, e eu vou te usar para tirar esse povo do Egito. Não foi sem dificuldades, não foi sem lutas, houve todo um projeto para que o Senhor tirasse o seu povo do Egito, usando Moisés, usando Arão, produzindo grandes sinais por todo o Egito, as 10 pragas que humilharam os 10 principais deuses do Egito, inclusive o último deles, que foi o faraó. E quando eles finalmente saem e levam um grande espólio de ouro e de joias dos egípcios, quando eles já estavam a caminho, e quando tudo parecia que estava resolvido, eu imagino o povo conversando na saída do deserto, dizendo: Deus nos libertou, Deus nos tirou da servidão, foram gerações e gerações, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, o tetravô e etc. Rapaz, 400 anos de escravidão no Egito, e nós finalmente estamos aqui. Estamos no deserto, mas estamos a caminho da terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó. Deus seja louvado. E o povo caminhando naquele deserto, e levando o ouro do Egito, e levando os seus animais, as suas crianças, toda uma esperança, e Deus indo com eles, e Moisés à frente, e que alegria, até que não mais que de repente, ô Moisés, o mar, o que tem? O mar aí de frente para a gente. Calma, gente, vamos. Moisés, mas o que foi? O que houve? Os egípcios estão vindo aí. E quando eles olham para trás, aquela alegria, aquela euforia, de repente dá lugar a um temor, a um medo terrível, há uma certeza: nós vamos morrer, porque o faraó não vai perdoar. E eles clamam, e eles choram, e eles berram, e a nuvem da presença do Senhor, a Shekinah, que já cantamos nessa noite, ela vai, se interpõe entre o povo de Deus e os egípcios, e passa ali todo aquele tempo, aquela coluna. E Moisés faz menção de clamar ao Senhor, e o Senhor diz: por que clamas a mim? Estende o teu cajado. Moisés estende o seu cajado, e durante toda uma noite, um forte vento oriental sopra na direção do mar, e o mar por fim se abre. E quando o mar se abre, o povo pode então passar a pé enxuto.
A cena é essa: o mar aberto, como essas colunas de banco estão abertas aqui à minha frente, o povo passando, colunas de água, de mar aqui, e então os egípcios estavam lá. Os egípcios não conseguiam ver, os egípcios estavam impedidos. O poder de Deus estava se manifestando lá, ou o poder de Deus estava se manifestando aqui? O que os irmãos acham? O poder de Deus estava se manifestando lá, impedindo o inimigo. E ao mesmo tempo o poder de Deus estava se manifestando aqui, provendo e promovendo escape para o povo dele. E eu imagino, eu como pai de uma criança, eu imagino a tensão de quem tinha criança naquele momento. Eu imagino a tensão do idoso que não pode andar rápido naquele momento. E Deus segurando os egípcios lá. Meus irmãos, Deus é tão poderoso que Ele poderia estar segurando os egípcios lá até hoje. Já parou para pensar nisso? Deus é tão poderoso que aquele mar poderia estar aberto lá até hoje. Vou deixar aberto aqui como um sinal. Mas Deus tinha uma provisão para aquele momento. Aquele era o momento de libertação do seu povo em primeiro lugar e de julgamento sobre os egípcios. E as duas coisas aconteceriam em sequência. Primeiro, a libertação do povo. O povo passa. E quando o povo já estava a uma certa distância lá, talvez chegando no final do mar, a nuvem se levanta, a armadilha estava pronta. E Faraó, babando, espumando de ódio, diz: agora a gente vai. Você sabe quando uma pessoa está furiosa? Quando a pessoa diz: eu não vi mais nada na minha frente, eu parti para dentro, não queria saber. Esse foi o Faraó. Porque para e pensa, quantas vezes na sua vida você já viu, e a gente mora numa cidade que tem praia, quantas vezes na sua vida você já viu o mar aberto com uma coluna de um lado, uma coluna do outro? Já viu, pastor Marcos? Eu também nunca vi. Mas o Faraó não quis nem saber, falou: eu vou. E se enfiou naquela armadilha. Tal era o ódio, tal era a revolta do Faraó, tal era a vontade de dominar aquele povo que aquele homem tinha no seu coração, e os seus homens com ele, todo mundo atrás. E quando o povo acaba de sair, aquele mar que passou, demorou toda uma noite com um vento oriental para ser aberto, ele simplesmente se fecha. Pum! A arapuca fechou. Faraó e todos os seus morreram naquele dia, naquele lugar. E eu fico a pensar, se eu estivesse no meio daquele povo, e eu estivesse lá chegando do outro lado, de repente vem a notícia: começaram os egípcios a vir atrás de nós. Eu te confesso que eu ia fazer um cálculo. Eu ia olhar para trás, eu ia ver as colunas abertas, né? Coluna de água de um lado e do outro. E sendo eu quem eu sou, eu ia fazer aquele cálculo matemático. Bom, o vento ficou a noite toda para abrir esse mar. O Faraó vai chegar do lado de cá, ele vai pegar a gente. Ninguém contava com o mar aberto quando clamaram a Moisés. E certamente na saída, vendo o mar aberto, ninguém contava com o mar se fechando atrás deles. O teu Deus, o meu Deus, o Deus de Israel, o Senhor de toda a terra, Ele não age como nós esperamos que Ele age. Deus é Deus e tem coisas que só Deus pode fazer. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, Ele faz o que lhe apraz.
conforme o seu desígnio, no seu momento, conforme a sua vontade. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Também quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Não quer dizer que Ele vai fazer da mesma forma. Se Ele demorou ou deixou demorar as horas de uma noite para que o mar fosse aberto, você talvez pensasse como eu: vai demorar o dia inteiro agora para fechar, vai passar o portal aqui aberto o dia inteiro, os egípcios vão nos alcançar. Mas Deus não age da mesma maneira, Ele não é obrigado a agir da mesma maneira. Mas a nossa pergunta de hoje é: de onde vem o cântico? De onde vem o cântico na minha vida? De onde vem o cântico na sua vida? Eu não posso te responder, porque eu não posso responder por você. Mas eu penso que temos uma parte da resposta ao olhar para o cântico de Moisés e também para o cântico de Miriam. O cântico na vida de quem crê no Senhor, de quem convive com o Senhor, ele vem primeiramente da experiência com Deus. Eles estão cantando aqui basicamente uma experiência. Aquilo que eles viram, aquilo que tinha acabado de acontecer, a tensão subiu até o máximo do máximo do máximo. Foram tempos, olha, se preparem porque vocês vão sair. Primeira praga, nada. Agora vem a segunda praga, se preparem porque vocês vão sair. E a segunda praga, nada. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona praga. E nada do faraó arrefecer. Na 10ª praga, a praga dos primogênitos, aquela que vai dar origem à Páscoa. Preparem-se, porque agora vocês vão sair, vocês vão comer um cordeiro, não deve sobrar nada desse cordeiro, vocês vão passar o sangue nos umbrais. Pessa é o nome da festa, passagem, a Páscoa, porque o anjo do Senhor vai passar por cima da casa onde tiver o sangue nos umbrais. E Deus faz aquela obra, e a tensão acumulada sobre eles, depois de tanto tempo, se preparem que vocês vão sair. E de repente aquela alegria, vamos sair, e estamos de fato saindo, e eles saem. De repente a tensão começa a se acumular de novo, o mar à frente, os egípcios atrás, o vento soprando, o mar se abre, a tensão começa a diminuir novamente, eles vão, e quando novamente a tensão chega ao ponto máximo, com os egípcios atravessando o mar, tudo se acaba, tudo se desfaz. Era definitivo, agora acabou. Esse é o cântico do alívio, é o cântico de estar vendo a promessa cumprida, o cântico da experiência de quem sofreu 430 anos, o cântico de quem esteve debaixo de um mando e um comando de um povo maligno durante 430 anos, um cântico de um povo que estava debaixo de opressão e que parecia que ninguém podia soltar aquela mão opressora do faraó. Meses acompanhando a história das pragas, muita tristeza, muita dificuldade, e quando tudo parecia que finalmente ia dar certo, o faraó não tinha desistido. Tensão sobre tensão sobre tensão, meu Deus, até quando? De repente acabou. O cântico vem da certeza de que aquilo que os oprimia acabou para sempre. E eu te pergunto, como tem você cantado na sua vida? Eles cantaram a partir de uma experiência, não foi uma experiência de uma pessoa, foi uma experiência de um povo, não foi uma experiência de uma família, mas foi uma experiência de várias famílias.
foi uma experiência que eles viram com os seus olhos, o inimigo ser derrotado. Primeiramente, o cântico vem quando temos experiências com Deus. Em segundo lugar, o cântico vem quando a experiência decorre da fé. Como assim, pastor? Não entendi. A experiência decorre da fé. Sim. Havia uma promessa dada a Abraão, uma promessa que foi passada ao seu filho Isaque e que foi passada a Jacó, seu neto. Foi assim ou não foi? E desde os tempos de Jacó idoso, aquele povo estava no Egito. E eles no Egito como escravos. Como é que poderia ser a conversa entre os israelitas ali no Egito, gerações depois, digamos, 200 anos depois da morte de José? Olha, a história do nosso povo é a seguinte: nosso antepassado Abraão recebeu uma promessa de uma terra prometida, depois Isaque, depois Jacó. Aí Jacó veio para cá, já velho, porque o nosso antepassado, filho dele, José, fez grandes coisas aqui pelo Egito. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de José, transformou o Egito nessa superpotência que ele é hoje. E qual foi o pagamento que os egípcios deram a eles? Nos transformaram em escravos. Agora veja, Deus promete uma terra prometida e deixa a gente aqui como escravo no Egito. Gente, isso é muito brasileiro, é ou não é? Brasileiro não é assim? Ah, mas que nada, que promessa que nada, que historinha. Pois é. Só que depois de 430 anos, o povo ainda conhecia essa história. O povo ainda conhecia a sua própria história. A realidade que cercava o povo de Deus era uma realidade brutal de dominação pelos egípcios. Mas a história continuava sendo contada. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, nos prometeu uma terra e Ele vai nos dar. Você já parou para pensar o que é uma fé que passa de geração em geração, mesmo a despeito de todas as circunstâncias mostrando tudo ao contrário? Daí nós vamos entender o seguinte: cantar porque temos uma experiência como Moisés está cantando é maravilhoso a gente cantar depois de uma experiência gloriosa, maravilhoso, é alegria pura. Mas você cantar tendo uma experiência como essa aqui, que foi uma experiência que coroou a fé de gerações, meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, é bom cantar. O nosso cântico pode vir das experiências, mas o nosso cântico, ele também pode vir da nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento, é a base das coisas que esperamos. Digo, das coisas que não vemos. Eles não viam liberdade, eles não viam terra prometida, mas pela fé eles viam. E é a prova daquilo que esperamos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é isso, é ver, é enxergar antes de ver. A fé é ter condições de saber que vai acontecer, mesmo sem ver. E o próprio capítulo 11 de Hebreus, ele é uma ode às pessoas que viveram pela fé. Abraão viu a terra prometida, passeou, caminhou por ela, mas não viu a sua descendência herdar. Da mesma forma Isaque, da mesma forma Jacó. José então nem se fala, ficou no Egito quase a vida toda. Mas José
José, quando antes de morrer, percebendo que estava chegando a sua hora, ele chama os seus familiares e diz: olha, está chegando a minha hora, vocês vão me prometer, vocês vão jurar para mim, que quando o Senhor tirar vocês daqui e levar para uma terra, para a terra que Ele prometeu, vocês vão levar os meus ossos. Adivinha os ossos de quem estavam no meio da mudança desse povo, lá naquele deserto? Adivinha os ossos de quem foram levados passando pelo Mar Vermelho? Porque o povo tinha fé. Meus irmãos, podemos cantar pela fé, sem ver. Podemos e devemos cantar pela fé. Senhor, eu não vejo, Senhor, eu vejo um diagnóstico na minha frente, mas quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu vejo um filho que hoje está perdido no caminho errado. Eu vejo um filho que está no mundo das drogas, que eu não sei por onde anda, mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é a história, inclusive, do cantor Luiz de Carvalho. Conta-se que a mãe orou por ele anos a fio, e pela fé ela via aquele filho convertido, até que, no dia do enterro dela, o homem recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E o que foi que esse homem foi fazer a partir de então? Viveu louvando ao Senhor. Por causa da fé daquela mãe, ela via pela fé o filho dela resgatado, salvo pelo Senhor Jesus. O nosso cântico pode e deve vir de experiências. É bom que nós cantemos das experiências que Deus nos deu, mas é ainda melhor quando nós podemos cantar pela fé. Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, como é aquele cântico que a gente canta, né? Eu não tenho que andar preocupado se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? E assim nós vamos cantando, que o Senhor vai fazer, que o Senhor pode fazer. E nós temos algo a mais ainda. Em terceiro lugar, nós podemos cantar baseados nas promessas de Deus, porque a palavra de Deus, ela está firmada não no que eu sinto. Se as promessas de Deus estivessem firmadas no nosso sentimento, nenhuma delas se cumpriria. Porque hoje eu sinto que eu estou para cima, estou alegre, amanhã eu posso sentir que eu estou totalmente para baixo. Hoje eu posso estar emocionalmente muito bem, brilhando, amanhã posso estar mais ou menos, ou até no fundo do poço emocional. Mas o Salmo diz que a palavra de Deus está firmada onde? No céu. A palavra de Deus está firmada no céu. Então você pode louvar baseado nas promessas de Deus, porque nunca caiu, nunca faltou um cumprimento de uma pequena promessa que Deus tivesse feito. Todas as promessas foram cumpridas, todas as promessas que ainda estão pendentes, por exemplo, a da grande ressurreição, essas promessas ainda não se cumpriram, mas você pode cantar, você pode crer que elas vão se cumprir. Aquilo que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que num grande dia, com um grande alarido, quando tocar a trombeta do Senhor, o Senhor vai rasgar os céus, e aqueles que dormiram em Cristo, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos que estão lá, já guardados no cemitério, seus corpos já descansam, aqueles se levantarão, os túmulos se abrirão e eles subirão para o Senhor primeiro,
Depois nós, os que estivermos vivos, também subiremos e nos encontraremos com eles nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Alguém aqui ainda crê nisso? Nós podemos cantar essa realidade. Não é uma promessa vazia, não, é uma realidade espiritual, com data certa para acontecer. Nós só não sabemos qual é a data. Um dia o Senhor virá, e diz aqui Apocalipse, que Ele virá sobre um cavalo branco, que Ele cavalga, e Ele tem na sua boca uma espada afiada, e que sobre a sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele vai vir para julgar a terra. Ele vai recolher os que são seus, Ele vai separar o joio do trigo, vai separar os bodes das ovelhas. Isso ainda não aconteceu, mas você já pode cantar isso como uma vitória. É uma vitória. O povo aí diz, o povo do mundo diz aí, não pode cantar vitória. O crente pode. Se tem alguém nesse mundo, no universo, que pode cantar vitória, somos nós, porque a vitória não é nossa, porque não somos nós os vitoriosos. Vitorioso é o Senhor Jesus. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno, diz a Apocalipse no capítulo 1. Ele venceu todas as coisas, e Ele virá para nos levar. Você pode cantar vitória, meu irmão. Moisés canta um cântico de alegria profunda, por aquilo que Deus havia acabado de fazer. Moisés canta um cântico que rompe os limites da promessa e da realidade. Durante 430 anos, uma promessa ficava pendente de realidade, a promessa de uma terra prometida, e agora o primeiro passo acontece. Vocês estão verdadeiramente fora do Egito e no caminho da terra prometida. Deus seja louvado. Esse é o primeiro louvor registrado na Bíblia, e como eu disse, nós podemos e devemos cantar vitória. Eu quero ler com vocês também o último louvor registrado na Bíblia. Tamara, Apocalipse, coincidentemente, capítulo 15 também. O título aqui na minha Bíblia diz assim: O Cântico de Moisés e do Cordeiro. Capítulo 15, versículo 1. O cântico mesmo vai começar no versículo 3, mas nós vamos começar do 1. Diz assim João: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta. Mais um cântico de vitória. Todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome, pois só tu és santo? Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Deus seja louvado. A vitória do Senhor é a minha vitória, a vitória do Senhor é a tua vitória. Nós fazemos parte do povo do Senhor, nós podemos, nós devemos lembrar dessas coisas, meu irmão. Se está faltando louvor na tua vida, volte a louvar, volte, deixa sair de dentro de você, desentule os poços. Lembra quando os
filisteus entulhavam os poços de Isaac, desentulha, tira o entulho, deixa o louvor fluir, pois como já lemos nessa noite, lá em João capítulo 3, o Senhor disse que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não espera apenas o grande momento de alegria quando aquilo que você esperava acontecer. Não espera não. Já pode louvar ao Senhor pela fé, já pode colocar diante do Senhor o louvor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra em todo o universo. Que Deus restaure nessa noite o cântico da tua boca, o cântico do teu coração. Você possa cantar pelas vitórias, sim. Você possa cantar pelas promessas que ainda estão pendentes. E você possa cantar ao Senhor, louvar ao Senhor pela fé, mesmo chorando, mesmo no deserto, mesmo no Egito. Louve ao Senhor, porque a vitória é certa. Ninguém pode fazer uma promessa do Senhor cair. Todas elas se cumprirão, em nome de Jesus. Ó Deus, complementa essa palavra nos nossos corações. Nós possamos louvar de verdade, com um coração cheio de fé, louvando ao Senhor por aquilo que o Senhor já fez, mas também louvando ao Senhor por aquilo que o Senhor é, e que por aquilo que o Senhor é, sabemos que o Senhor cumprirá todas as tuas promessas na vida do teu povo. Restaura o louvor da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém e amém.